Olá, gente, boa noite, estamos juntos mais uma vez, hoje no Sobrenatural de Deus, com o tema Sobrenatural é ambiente de profeta. Então vamos entrando, vamos compartilhando, sei que tem aí amigos, compartilha aí por 10, 5 pessoas, e vamos entrar nesta live para recebermos a unção e a glória de Deus. Daqui um pouco o pastor Ornella dá o sinal, a gente entra e aí vamos falar, vamos compartilhar da grandeza de Deus. Vamos lá, Ornella, vem no sinal aí, dá o teu sinal aí. E pastor Ornella lá dos Estados Unidos, né? Ficamos de hoje compartilhar juntos e entrar nessa live do sobrenatural de Deus, para ministrar e ser ministrado. Para ministrar e sermos ministrados pelo poder do sangue do nome de Jesus. E aí, varão de Deus, fogo alto e óleo maravilha. Puro. Fogo alto e óleo puro. Firme. Rapaz, que maravilha, estamos juntos aqui. Nós dois estamos fazendo uma dupla, alinhando o hemisfério norte com o hemisfério sul. Coração fica batendo forte. Fica batendo, cara. Fica latejando, não é nem batendo, latejando. Bum, 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 bum. Hoje o dia inteiro eu falei, Deus deve ter algo. E eu puxei um tema que eu acho que cabe bem dentro do teu ministério, né, que é do sobrenatural. O tema é: o sobrenatural é o ambiente do profeta. Maravilha, Então, maravilha. Acho que aquele sobrenatural é o nosso ambiente. A gente sabe se mover ali, porque há uma diferença em quem é usado por profecia e ser um profeta. O profeta, ele não precisa ser usado por profecia para ser o profeta, ele já é o profeta. Aleluia. Então, o que profetiza muitas vezes no dom, ele não mergulha nas profundezas do sobrenatural de Deus. São profecias para o ambiente. Agora, o profeta, ele traz o sobrenatural para a terra. É um pensamento que eu tenho. O que você acha para a gente começar a bater esse papo? Depois você entra na mensagem. Amém, glória a Deus. Primeiro é um privilégio, mais uma vez, estar aqui contigo nessas lives. A gente tem estado junto aí nas lives das quartas-feiras ao meio-dia, no altar da oração do meio-dia. Nós temos desfrutado desse ambiente profético, esse ambiente de intercessão gloriosa. E também me sinto honrado aí pelo convite de estar participando. Uma coisa, Ornella, tem às quarta-feiras, tem dado cerca de 200, 204, 210, quando fecha aqui que dá o resultado final. E sim, a gente está sempre acima de 100, então nós já estamos passando de 200 no resultado final. Às quarta-feiras. Hoje, segunda-feira, dá a faixa de 160, 180 o resultado final. Sexta-feira dá mais ou menos isso. Mas às quartas já estão passando dos 200. Louvado seja Deus. Deus tem feito essa convocação e nós temos humildemente atendido o chamado de Deus. Glória a Deus pela sua vida. O propósito é que Deus levante nesses tempos de pandemia as obras dele neste tempo. Este tempo vai passar. Este tempo é apenas um hiato, é apenas um momento. Mas as obras dos céus na terra nesse período de tempo precisam ser executadas, e bem-aventurado aqueles que ouvem o Espírito e executam segundo a vontade de Deus. E eu tenho plena convicção, assim como o sol amanhã vai se levantar novamente sobre a terra e vai trazer luz, essas palavras, esses tempos proféticos, essas mensagens que estão sendo colocadas, é para trazer as obras de Deus nesses dias. Então me sinto honrado, feliz, abençoado, e, de uma certa forma, eu me sinto assim, feliz por poder estar contribuindo com algo que eu sei que é da parte de Deus para esse tempo, para esta hora da igreja.
E o ambiente do profeta, né, é na presença de Deus. A presença de Deus faz com que o profeta se encontre com o Senhor da profecia, o dono do oráculo, o que tem o que dizer e o que sabe que precisa ser dito. Aleluia. E assim como há dons, né, que o Espírito Santo dá, e há o dom da profecia, e todos podem profetizar, Isso. né, segundo a graça, segundo o dom, Que é há inspiração, né? também, exatamente, há também pessoas dentro do corpo de Cristo, que está escrito em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, que ele mesmo, Cristo, o dono, o cabeça da igreja, deu para a igreja ministros para cumprir ministérios, para serem oficiais de ministérios. E ali tem o ofício apostólico, que quem está ali dentro desse ofício apostólico é o apóstolo. E tem o ofício profético. Quem está ali dentro dessa conjectura do ministério é o profeta. Então, não necessariamente o profeta é aquele que tem que estar debaixo totalmente do dom de profecia que é dado segundo a graça do Espírito, mas ele está ali ocupando um ministério profético, um ofício. Dentro dos 5 ministérios, o profeta ele ocupa um desses ofícios. E independentemente dele estar debaixo, né, de uma unção para falar em línguas ou interpretar as línguas estranhas ou falar por profecia, ele tem o chamado de Deus para estar na presença de Deus, para ouvir Deus e pronunciar aquilo que ele ouve da parte de Deus. Aleluia. E isso é real no Velho Testamento, e isso também é real no Novo Testamento, e isso é real agora, nos dias da igreja atual. E eu estou diante de um profeta. Eu reconheço e vejo a chamada e também o ofício profético sendo desenvolvido na sua vida. E eis-me aqui como um par, para que estejamos juntos nesse ambiente, porque esse é o nosso ambiente. Esse é o lugar de estar. Esse é o nosso espaço, né? Esse é o nosso espaço. A gente sabe como se mover nele, porque no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profeta no Espírito Santo. Então, os oráculos, os segredos, os mistérios ocultos, eles se revelam pela boca apostólica e pela boca do profeta. Eu penso que sempre o apóstolo é o fundador, aquele que fundamenta as doutrinas, aquele que encaixa as doutrinas, as promessas, e leva o pessoal às realizações. E o profeta é aquele que traz do alto para baixo, lá dos oráculos de Deus, do santo dos santos, do ambiente de Deus. Então ele tem que viver num nível bem elevado, porque aqui diz, no Espírito Santo. Então eu creio, sabe, que nós estamos vivendo um tempo profético, ele já é. Mas Sim. A gente está vivendo um tempo que tem que trazer para a Terra alguma coisa que a Terra ainda não percebeu, não viveu e nem sentiu. E essa é a nossa função, porque a gente está trazendo coisas que o povo ainda não sentiu, e quem tem que trazer somos nós. Sim. Porque se a gente não puxar de cima para baixo, a Terra não experimenta, porque Deus trabalha dentro do campo dos ministérios. Então, ele não vai diminuir o ministério que ele deu de ninguém. Agora, ele precisa de vasos, homens, mulheres, que entendam que é um chamado, um vocacionado para ser enviado. Deus não envia sem primeiro chamar. E Deus não envia sem vocacionar. Porque Deus chama, mas nem sempre a pessoa é vocacionada, está chamado. Mas ele não dá o direito da vocação, então ele não se prepara para ser enviado. O que tem ocorrido aqui no Brasil também,
é que muitos profetas, sabe, eles profetizam para o ambiente. Então chega no ambiente, vê tudo muito bonito, diz assim, diz o Senhor, estou aqui, vou multiplicar, vou fazer. Mas não faz, às vezes ele profetiza para o ambiente que ele está vendo. Mas ele não olha o coletivo nem o indivíduo. Porque quando as 5 igrejas da Ásia, principalmente a igreja de Efésios, Deus falou, conheço as tuas obras, conheço teu amor, mas tem uma coisa contra ti. Então Deus está dizendo, eu conheço o ambiente, eu conheço o coletivo, mas o indivíduo que está levando isso aqui está contaminando tanto o coletivo quanto o ambiente. Então o profeta, ele chega, ele olha 3 coisas. O ambiente, como eu estou aqui, que ambiente é esse? O mundo espiritual te dá uma forma dele. Ele olha o coletivo, para onde eu vou levar o que Deus quer. E ele olha o indivíduo, para saber o que Deus quer falar naquele ambiente, indivíduo coletivo. E aí é onde muda a história de muitas coisas. Aqui a gente tem visto que as pessoas, os profetas, que dizem ser profetas, estão profetizando mais para ambiente do que para indivíduo. E com isso, a igreja está com o altar quebrado, com o altar em ruína, e só o profeta pode mudar isso. Que essa é a voz do profeta. O profeta não tem que temer, ele tem que falar. E ele é sujeito a erros, mas não na profecia. Ele é sujeito a erros, como Deus falou de Elias. Homens como Elias também, igual a voz, sujeito a erros. A erros não proféticos. O profeta não pode errar a profecia. Eu entendo assim. O que tu acha? Sim, absolutamente. Deus não chamou super-homens. Nós não vemos na Bíblia Sagrada nenhum homem chamado e vocacionado por Deus para ser um profeta que ele fosse um super-homem, um ser diferente dos demais homens. Porém, na natureza humana dele, ele é como qualquer outro. Porém, uma vez que ele entra num ambiente com Deus, uma vez que ele discerne Deus, discerne o ambiente de Deus, e se deixa trabalhar pelo Senhor naquele ambiente, então Deus, depois de trabalhá-lo, envia-o na força e na graça e no poder dele. Aí você vê o profeta Isaías, já profeta, já chamado, já posicionado, já profetizando 6 capítulos no livro dele, e de repente ele entra num ambiente e ele vê o céu por dentro. Ele vê um alto e sublime trono. Então ele é levado para esse ambiente, talvez, né? Conjecturamos que ele é levado para esse ambiente por causa de uma crise, por causa de uma perda. Estava exigindo. Ou seja, o ambiente interior do profeta estava em crise porque ele estava passando por uma espécie de luto e alguma coisa mexeu com ele. Alguma coisa na humanidade dele, alguma coisa dentro da esfera da humanidade dele o contristou, o abateu, porém ele conhece o seu ambiente. E o ambiente dele é o ambiente da presença. A Bíblia diz, no ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, num ano de luto, num ano de um rei ou de uma autoridade que mexia com a nação morre, isso dentro do profeta mexeu também. Que nós não podemos... referencial do próprio Isaías, né? Uzias era um referencial. Era referencial, mas não apenas um referencial humano, porque nós temos nós temos todo esse entendimento de que Isaías e Uzias eles tinham relacionamentos de parentesco, porém nós estamos falando aqui de autoridade, ou seja, a autoridade horizontal, que era o rei, foi tirado e ficou uma lacuna, ficou um vácuo, ficou um ambiente de governo desguarnecido. Isso causa no profeta uma certa incomodação, pode ser de ordem natural,
que leva ele agora a entrar nessa posição com Deus. E aí Deus está agora num ambiente de santidade muito forte e ele discerne isso. E preste bem atenção no que eu vou dizer. Você pode ser profeta, você já pode ter experiências no dom profético, no ofício profético, você pode estar no exercício das coisas espirituais para o seu tempo, mas algumas coisas que Deus permite ser deslocado da terra te leva a entrar na presença de Deus e você tem uma visão de Deus e Deus tem uma visão sua que você está não desalinhado para representá-lo, mas você precisa de uma certa forma pegar um upgrade, pegar uma elevação. Então veja bem o que o profeta disse. No ano em que morreu Eosias, no ano de um vácuo, no ano em que houve uma ruptura de governo, eu entrei na presença de Deus e os meus olhos viram o Senhor. O ambiente do profeta é ver o Senhor. Se o profeta não está vendo primeiro o Senhor, tem alguma coisa que está desalinhada. Talvez ele estava vendo muito Uzias. Eu acho que é aí o tal do referência, né? Talvez ele estava com a referência muito no horizontal, tá tudo bem. Ali, muito terreno. Tá muito terreno. Tá muito... E você vai ver que a profecia dele, ai de ti, ai de ti, ai de ti, era um ai de ti toda hora. O ambiente estava muito ai. E de repente... 5 é cheio de ai, vai embora o capítulo 5. É muito ai. Mas eu acho interessante o ai do capítulo 6. É verdade. Então o profeta é sempre primeiro chamado a ter uma visão de Deus. A minha pergunta para os profetas desses dias é: qual tem sido a sua visão de Deus? Como Deus está diante dos seus olhos nesses dias? O que você está vendo antes de ver a terra e dar uma resposta de Deus para a terra? Dê uma resposta de Deus para você e Deus te dando uma resposta dele para você. Isaías entrou lá e diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele traz essas características para dentro da profecia agora do capítulo 6, porque ele vê a dimensão de onde a glória de Deus estava tocando. Não foi de céu para céu, foi de céu para terra. É dentro daquilo que você já trouxe. Ele está trazendo de cima para baixo. A Bíblia diz que ele estava no templo, ele viu o trono de Deus estabelecido, mas ele viu o séquito do Senhor. Ele viu a extensão de onde vinha do céu e tocava na terra. E ele disse que encheu aquele ambiente de glória. Encheu o templo. Encheu o templo. E aí... as abas das suas vestes enchiam o templo. As abas, a base a ponta lá das vestes. Então, olha só. Ele olhando de baixo para cima, a primeira coisa que ele vê é o manto de baixo. É verdade. Ele olhando para, em outras palavras, ele olhando de onde ele estava, no espírito, ele olhou e viu que as abas, o séquito do Senhor, estava enchendo todo o templo. Era como se ele estivesse debaixo da roupa de Deus. É isso aí. Ele estivesse sendo coberto pelas vestes de Deus. E se essa é uma visão das coisas mais baixas, mas que já estão do alto, e aquilo já enche o templo, imagine quando ele começa a subir no entendimento para ver a glória, para ver o resplendor da glória, e para ver o que sai da boca de Deus acerca do que Deus estava vendo naquele ambiente. E Deus começa a ver o profeta de dentro para fora. E começa a mostrar ao profeta como que está a condição do seu ambiente ao redor, e como a sua linguagem estava começando a se amoldar à linguagem de todos que estavam ao seu redor. Porque a boca fala do que o coração está cheio, diz a palavra. É verdade. Do que está cheio o teu coração, fala a tua boca. Então, quando ele esteve na presença de Deus, naquele ambiente, ele pôde dizer assim: a minha linguagem se tornou parecida com a dos meus pares.
A minha linguagem está semelhante à linguagem dos meus contemporâneos. E ele começa a confessar como que é a linguagem desses contemporâneos. E nós estamos falando de uma nação de Deus. Nós não estamos falando de uma nação pagã. Nós não estamos falando de uma nação que não tem a lei nas suas mãos. Nós não estamos falando de uma nação que não já tem oráculos, que veio pela boca de Moisés, que veio pela boca de outros grandes profetas, como Samuel. Já é uma nação introduzida com as grandes verdades da pessoa e do caráter de Deus. E Isaías está ali agora dizendo, eu habito, eu vivo, eu convivo. Não é eu transito no meio desse povo, eu habito. Habitar é conviver. Conviver. É assimilar valores. Habitar é assimilar costumes. É assimilar comportamentos. É assimilar visão. E todos os comportamentos que são oriundos de uma visão levam a pessoa a um destino. Então, Isaías está dizendo assim, eu habito no meio de um povo e que eu estou olhando para dentro de mim agora que eu estou como eles. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E veja bem, se o bisturi na mão do cirurgião é o instrumento do médico, a caneta na mão do advogado e do juiz é um instrumento de trabalho, a boca de um profeta é o seu bisturi e a sua caneta. É isso aí. A boca de um profeta é um instrumento de trabalho. Mas o que sai aqui é oriundo do que está lá dentro. Ou, Shurikaramá. Então Deus está dizendo, o ambiente do profeta é o sobrenatural. Ele tem que entrar no sobrenatural, ele tem que entrar no mundo de Deus. É obrigado a viver. É obrigado. Profeta que não vem. Profeta que não vem, como Elias veio, né? Ele chegou diante de Acabe e diz assim, vive o Senhor em cuja presença estou. Ele estava diante de Acabe, mas antes de estar diante de Acabe, ele está diante da presença, em cuja presença estou. E eu vim falar contigo, rei Acabe. Mas eu vim falar contigo de uma plataforma superior. Eu não vim de uma plataforma inferior. Você é rei, mas eu vim de uma plataforma cujo rei é rei de reis e senhor dos senhores. Então, a conversa aqui é mediada pelo profético, mas é conversa entre rei e rei. Tu tens palavra para o meu rei? É, negócio pesado. Negócio é pesado. Então, o profeta teve que dizer, olha, vi o Senhor, viu. E quando ele viu o Senhor ouviu. E diz, olha, a sua linguagem está muito semelhante à linguagem dos seus pares. E você não foi chamado para ter uma linguagem semelhante. Você foi chamado para ter uma linguagem polida. Uma linguagem divina. Uma linguagem santa. E que penetra. E que resolve. Então, o sobrenatural se moveu pelo profeta. Se move. O sobrenatural agora, os anjos, o ministério dos anjos, é impossível não estar no mundo sobrenatural e não ver o trabalhar de anjos de luz. Viu o serafim, né? Serafim Aí o serafim estava por cima dele. Serafim que estava por cima dele. Agora você vê. Estava sentado no alto, subiu no trono. Ele começou por baixo, foi para a cabeça, agora está acima do próprio Deus. Está vendo, cara? Tá vendo? Agora você vê que quando Deus se vale do ministério dos serafins. Os serafins são classes de anjos que saem da face. Eles trabalham na esfera da face. Eles trabalham, como diz Apocalipse, né? Tem rosto, tem olho para todo lado. A órbita que trafega os serafins é na órbita da face. A face fala da glória. A glória fala de um fogo consumidor. Por isso que eles saem daquele ambiente como labaredas de fogo. Tudo que eles tocam é semelhante na nossa maneira de enxergar fogo.
Só que não é esse fogo da terra, é o fogo da glória. É o próprio fogo da sarça ardente, né? Consome só o impureza, mas mantém a vida no ambiente. Agora você imagina quem que Deus está se valendo para trabalhar no profético. O ambiente para forjar, para calibrar e para purificar uma voz profética na terra que tem que ser límpida e certeira e fazer a cirurgia e cortar, porque o profeta ele corta o mal, ele abre, né, a área ferida para expurgar muitas vezes o mal, mas depois que essa ferramenta é usada, ela não pode estar contaminada para que não haja, não é? O que nós entendemos aqui nas cirurgias da terra, depois infecção hospitalar. Não pode pegar esse vírus, né? A espada não pode estar. A espada não pode ir no lugar onde precisa cortar e tirar o mal, mas o próprio fio da espada, depois que fez o trabalho, deixa o convalescente com uma bactéria, com um vírus que estava na lâmina. Não pode, não. Então, a língua do... Cara, é onde complica muito, porque muitos profetas hoje eles estão profetizando para ambiente. E sujando a espada, quando vai usar no indivíduo, a espada não corta direito, e aí o que acontece? Viram a contenda, viram a guerra, porque ele não cumpriu o propósito. Aqui eu vejo quando ele diz assim, e eu vi os serafins que estavam por cima dele. Esse capítulo 6 diz aí, por cima deles. E agora eu acho bacana porque diz eles clamavam um para os outros, no versículo 3. Eles clamavam um para os outros. Eles não clamavam para Deus, eles clamavam olhando um para o outro, passando assim em giro, né? Sobre a face de Deus, acima da face de Deus, passava girando, e eles clamavam um para os outros. E aí retratava a Trindade excelsa. Pai, Filho e Espírito Santo. Santo, Santo, Santo. É o Senhor. Esse ambiente é um ambiente tão... Eu não sei se eu consigo e posso e tenho autoridade para falar tudo que eu sei sobre esse ambiente. Mas eu entendo que este é um dos ambientes mais sagrados que o homem pôde ver na velha aliança, foi o que Isaías viu. Ali dentro está a Trindade em conferência para coisas eternas. Ali está sendo liberado e deliberado alguns decretos que iriam trazer depois a redenção do homem na terra. Há ali um diálogo no mundo espiritual entre Pai, Filho e Espírito Santo, em concordância acerca do Calvário. A quem há de ir por nós, a quem enviarei. Falando do Calvário. Isaías entrou num ambiente para ele ver algumas coisas, e ele ouviu um diálogo lá no conselho eterno de Deus, em que ele acha, o texto, as pessoas que leem rapidamente esse texto acham que a resposta de Isaías, eis-me aqui, não, isso é um eco. Isso é um eco. O enviado ali, o enviado é o que resolve. O quem há de ir por nós ali é um diálogo de céu. Um indicador. Aquilo ali não é anjo, serafim dizendo eu vou. Não. Ali não é um serafim dizendo um para o outro, eis-me aqui. Não podia. Ali é uma voz profética. O profeta só está reverberando, ele só está dizendo o eco do que ele ouviu. Isso mesmo. Porque isso aponta para o Cordeiro. Essa reunião no mundo espiritual, essa reunião no conselho eterno, é algo que Isaías viu e tremeu aqui embaixo, e a profecia dele foi para o lugar. A profecia dele foi para a direção correta. Porque... São 13 versículos aqui que muda a história da humanidade. Ali foi divisor de água. Ali foi divisor de água. A partir desse capítulo 6,
Isaías é considerado o profeta do Evangelho do Antigo Testamento. Ele é o messiânico, é ele que é o profeta que profetizou em 66 capítulos, 39 do primeiro volume e 27 no segundo. É uma mini Bíblia, uma pequena Bíblia, é uma Bíblia em compacto e compactada. E o capítulo 6 é o capítulo do homem, o número 6 é o número do homem. É o homem que já tem um chamado de Deus, é o homem que já está sendo atraído para Deus, mas ainda precisa de ver que a solução dele está no liberar de Deus lá na eternidade. É isso mesmo. Então, eu não posso abrir aqui tudo que eu conheço a respeito desse capítulo e de alguns mistérios de ambientes, porque o que já está revelado, já está revelado. A Bíblia diz o que é revelado é para nós, agora o que é secreto é para o Senhor. Agora, eu entro dentro desse capítulo aí, eu não leio essa semente com a palha. Eu tiro a palha da semente, eu quebro a semente e eu como o amido que já está dentro da semente. Está aqui dentro. Está aí dentro. E o que está aí dentro é um eco que ele escuta. Quem há de ir por nós? E a quem enviarei? E uma voz se ouve: eis-me aqui, envia-me a mim. É a maior entrega. É a maior moeda. É o maior compromisso. É a maior de todas as palavras que poderiam ser ouvidas pela terra, porque o enviado viria. E quem há de ir por nós? Porque o Pai criou. E é importante saber que os anjos tinham 6 asas, cada um. 6. Está o número 6 aí. Então, aqui, isso aí essas 6 asas aqui, cara, 2 cobriu o rosto, reverência. 2 cobriu os pés, adoração. Com 2 voava, serviço. Então, aqui está dando o que o homem deveria fazer quando reconhecesse a divindade. Aleluia. Reconhecer o Santo dos Santos, o ambiente celestial. E agora a posição do servo é essa. É reverenciar, é adorar e servi-lo. Trabalho, 2 voavam, 2 servia, 2 prostravam. Reverência total, 2 cobriu o rosto, adoração total. Então, esse ambiente que a gente entra nele e conquista, porque aqui você vê que Isaías conquistou o ambiente. Quando ele reconhece, diz assim: eu habito no meio de um povo de impuros lábios e sou um homem de impuros lábios. Então, ele conheceu o ambiente que ele estava vivendo, que não batia com o ambiente que ele estava vendo. Não. Porque é o seguinte, todo homem que vê o Calvário por dentro começa confessando os seus pecados. É isso mesmo. Esse ambiente de glória que Isaías está é o ambiente da chamada do homem. Para ver a cruz por dentro. Para ver a proposta da cruz. Para ver a proposta da transformação de dentro para fora. Nenhum homem chega diante de Deus e Deus o vê de fora para dentro. Deus o vê de dentro para fora. Deus olha de lá para cá. Puxa de dentro. O Calvário te vê de dentro para fora. E quando Deus viu que o profeta se alinhou, ele viu o ambiente, que o ambiente era de glória, que o ambiente era de conversa eterna, que o ambiente era de restauração para o homem, ele automaticamente não se coloca na posição de profeta. Ele entrou como ofício de profeta, mas quando ele entrou naquele ambiente, ele discerniu: opa, o assunto aqui hoje é muito além do que é o meu ofício. O que eu estou aqui para ver é a deliberação do resgate do homem. E eu sou a simbologia na terra do que Deus está discutindo no céu. Então eu vou logo me arrependendo. Eu vou logo confessando. E confessando o que eu entendo, que Deus já viu. Não adianta você confessar o pecado dos outros primeiro. Você tem que confessar aquilo que você já viu, que Deus viu. Habito no meio de um povo. E ele está falando dos verbos, de impuros lábios. Ele está falando dos lábios, das palavras, das verbalizações.
Das palavras, parece que ele está falando de profetas que estavam cometendo delitos. Claro, esse povo aí, ele não está falando da massa. Ele estava falando do convívio dele, Do ambiente. do ambiente dele. Rapaz, isso aqui é muito profundo. Ele estava falando com quem ele passava, com quem ele vivia. Tu és profeta. Tu convives no meio da igreja. Teu ofício é o altar e da igreja o altar da oração. As pessoas que te cercam são pessoas da aliança, das alianças que você tem com a família e com a igreja. Esse é o teu lugar de ambiente, esse é o teu ambiente na terra. Agora eu pergunto para você, você transita aí, tá tudo igual ao céu? Ou você tem que andar com os filtros? Tem que andar cheio de filtrinho, né? Quando eu vejo aqui, assim, que ele viu o Senhor, eu olho muito para a cruz, no alto sublime trono. Então ele está vendo Cristo que foi crucificado, Cristo crucificado. Oh. E a cruz, Jesus deixou 3 coisas na cruz, está bem claro lá. A sua carne, o seu sangue e a sua água. Essas 3 coisas ficaram na cruz. Porque a lança, quando entrou no peito, derrubou sangue e a última coisa que saiu foi água, mas o corpo ficou. E o corpo ali é o filtro. Então, você, para passar para a eternidade, você tem que passar nesse filtro aqui. E esse filtro ele é tão refinado, ele vai filtrar a mais profunda da impureza, a mais oculta, aquela que ninguém vê, aquele que é o invisível do invisível, está lá no recôndito do recôndito da sua alma. Esse filtro vai denunciar as línguas do ambiente e o seu comportamento. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e ele diz assim, um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Senhor. Eu habito, né? Porque eu habito. Eu tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, eu tenho meus verbos não estão de acordo com aquilo que eu estou passando agora. Cara, a igreja ela está sofrendo porque nós hoje, meu Deus, até perigoso falar isso, mas hoje a gente está vendo homens fantasiados de profeta. Mulheres fantasiadas de profetas. E estão profetizando o que o homem quer ouvir e não o que Deus quer falar. O que o homem quer ouvir é elogio. Eu não preciso profetizar para ficar elogiando ninguém. Eu tenho que profetizar para curar o ambiente, construir algo de Deus, passar aquele povo pelo filtro. O que Isaías está falando ali, como você usou o termo filtro, ele estava passando o povo pelo filtro com ele. Eu habito. Eu sou de lábios impuros e habito no meio do povo. Então, eu quero puxar esse povo agora para a mesma área que eu vou entrar agora. E levou o povo para o filtro. Quando o povo é filtrado, ele vai bater de cara com sangue. E o sangue justifica. Sangue determina o valor do resgate. O sangue determina que foram cancelados seus pecados. O sangue determina que você está justificado. Quando acontece o filtro, a impureza ficou, o sangue me justificou. E agora tem a água. É onde o homem desce. Aos batismos nas águas, promessas, tudo aquilo que Deus tem de palavra, de promessa, de conceito, de graça, de autonomias, que o homem vai... E é isso, quando eu leio isso aqui, vendo esses anjos de 6 asas, eu entendo isto. Porque logo depois que ele vê os anjos, ele vê a impureza. Ele vê a tragédia, porque ele está filtrando. E o interessante é que a impureza do coração que chegou a brotar nos lábios do profeta não impediram dos olhos dele ver o Senhor.
Não, não impede, cara. Ele é Porque a profeta. igreja, porque a igreja jamais deixará de ver a manifestação da glória de Deus naquele ambiente. Quando a igreja se reúne, ela se reúne diante de Deus. É impossível a pessoa passar a semana inteira sem nem pensar em Deus, mas ela chega na igreja e tem aquele culto, aquele altar preparado, aquela adoração, aqueles servos e servas que estão ali servindo. É impossível aquilo não chegar diante de Deus e aquele ambiente ser um ambiente onde os olhos deles são voltados para Deus. Mas aí Deus diz, agora eu quero que o trânsito da minha santidade, representado pela glória que está nesses serafins, desçam e ministrem algo na parte nevrálgica do problema. Porque quando ele confessou com os lábios a impureza, logo começou também o movimento do mundo sobrenatural vir para o natural, vir para aquele homem, vir para a terra. Aí que tá. Aí é que tem aquele... Olha o verso 6, aí que tá. Ali é o 3, o 6, pecador aqui embaixo, e o trânsito. Ó, o cordeiro está... Então, um dos. Cara, isso aqui é fenomenal. Que tem 6 asas. Um dos. Ele vai te tocar. Ele vai te... Cara, ele vai tocar. A função da... Porque você passou pelo filtro, agora você crê. Um dos. Isso é importante. Deus destaca um dos seus servos que estavam diante da face, naquele ambiente. E Deus não deixa o anjo tocar ele com a ponta da sua espada. Não. Deus diz, olha, o fogo da espada vai matar o profeta. Então, tu pega com uma tenaz, uma brasa do braseiro. Tipo um alicatezinho. Ou seja, vamos diminuir a ferramenta. Não vamos cortar tudo, não. Não é para cortar a cabeça, é só para queimar os lábios. O problema está ali mesmo. É uma brasa. Mas é uma brasa que vem da glória, da presença, do coração. Altar da glória. No mesmo altar lá de cima está aqui. Né? Tá aqui. Tirada do altar com uma tenaz. Tirada do altar com uma tenaz. Tirada. Você tira a brasa e desce no ambiente do profeta. Você desloca. O profeta está, neste momento, na horizontal. Ele está olhando para a horizontal, ele está olhando para o ano do luto. Ele está preso ao luto, você tem que quebrar isso. Isso aí. Aí é um deslocamento. Deslocamento por causa da contrição, por causa do arrependimento e por causa da localização precisa de onde estava o problema. O profeta só precisava alinhar agora a sua boca aonde estava o seu coração. O seu coração estava em Deus, eu quero Deus. Mas eu vi que quando eu quero Deus, eu subo, mas quando eu desço, e quando eu saio daqui, eu vejo que a minha boca está conformada, está conforma com a forma dos meus pares. E não pode ser assim, não vai dar nada. Não vai dar nada. Eu vou jogar água em água. Eu preciso jogar fogo em água. Porque quando eu jogo fogo em água, eu aqueço a água. Eu faço a água evaporar. Eu faço a água borbulhar e depois da borbulha da água vira fumaça. Ou seja, aquilo que estava num estado tem que ser transformado em outro estado. É isso. A água líquida não é diferente da água evaporada, é a mesma água. Mas houve um processo. Um processo de horizontal para vertical. Homens horizontais precisam ser tocados com elementos do céu para eles se tornarem verticais. Por isso que o homem desce as águas confessando Jesus e ele nasce de novo, é uma nova criatura. Aleluia. Aleluia, ele sobe. Glória a Deus. Ele sobe. Quando ele sai das águas, ele sai nova criatura. Ele sai evaporado. Cheio de...
ele sai vertical, entende? Então, é glorioso esse tema que nós estamos debatendo ele aqui, porque Deus quer trazer esses profetas odionos, né? Esses profetas que estão nos nossos dias, os nossos contemporâneos. O padrão de Deus não mudou, o padrão de Deus é o mesmo. É de Deus para os homens, e não dos homens para Deus, porque dos homens para Deus é o ofício do sacerdote. O sacerdote se encarrega de estar no meio do povo, de conhecer as situações do povo. E ele vai e coloca diante de Deus. Hoje, muito manifestado hoje no ministério do pastor, no dom ministerial pastoral, que cuida do rebanho, sabe da condição do seu rebanho e apresenta diante de Deus. Agora, muitas vezes, esse ministério que leva as mazelas, as necessidades do povo diante de Deus, a resposta de cima para baixo vem pela boca do profeta. Então, o pastor dando a mão ao profeta, e o pastor que dá a mão ao profeta, e o profeta que dá a mão ao pastor, o trânsito não fica nublado, porque faz uma oferta assim e vem uma resposta assim. É isso aí. Então, uma igreja... Eu acho que o ambiente sobrenatural é nosso ambiente. Porque estão confundindo, cara. Estão confundindo profetas com coisas de barulho, de movimento sem contexto. O profeta, ele não se move como o homem quer, ele se move como os céus o permite. O sobrenatural, ele te coloca dentro de campos de limite, muito severo, porque ele é sobrenatural. Então você é asseverado por Deus, Deus busca isso. Deus quer que a gente esteja numa posição, porque Isaías aqui, ele não foi chamado aqui, ele já era profeta. Já. Ele já tinha profetizado para reis. Ele era novo. E agora ele passa pelo filtro, pela purificação. E esses anjos, quando então tomou o serafim, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar com a tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. Olha só, tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Essa é a função do profeta. É levar para o ambiente o que Deus precisa de usar. Se Deus precisar tocar nele, purificar ele, antes dele resolver com o povo e trazer a unção de Deus, Deus vai trabalhar, porque aqui está no princípio da cruz. Se ele não passa por isso, ele não ouve o que Deus estava falando naquele ambiente. Loucura. Se ele não passa por esse processo, ele não tem sequer qualificação ou condições de ouvir o que ele ouviu de novo. Quem há de ir por nós? E a quem enviarei? Rapaz. Que coisa. Não tem condição de ouvir de dentro do céu para a terra. Não tem como de ouvir uma coisa dessa. Né? E diz a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade e não percebeis. Então o povo não tinha condição. E aqui é onde você está lendo o versículo 9, diz: então disse ele, vai e diz a este povo: ouvi e ouvi, ouvi e ouvi. Vocês já ouviram com eco e ecos e ecos, ouvi e ouvi. Rapaz, observe o segredo. Você está entendendo? Sem passar pelo ambiente do sobrenatural, para ele te transformar, para te dar condições de ouvir o diálogo do céu, para que você saia dali transformado como um profeta que não vai ser um profeta vendido, um profeta desalinhado, um profeta descompensado, né? Sem compensação, sem resposta divina. Ele vai se igualar aos outros, que ouve e não ouve, que vê e não vê. Vê e não vê.
mas carrega o título, mas carrega as credenciais, Rapaz. que tem as carteiradas. Mas ouve, mas não ouve. Vê, mas não vê. Então, o meu clamor, eu acredito que nós, às vezes, precisamos nos colocar debaixo de uma sensibilidade espiritual e de obediência a Deus. Eu gosto muito de uma palavra de um profeta dessa nação, que na verdade ele é um mestre, mas ele também tem uma pegada profeta. Ele tem conclamado o povo a viver uma vida de santidade. Eu acho que essa temática é a temática dos nossos dias, mas dura essa mensagem não de ser ouvida, mas de ser vivida. Porque sem santidade, ninguém ultrapassa alguns limiares da manifestação do secreto de Deus. Não ultrapassa não. Sem santidade é impossível. A Bíblia é muito econômica em falar de impossível, mas tem alguns impossíveis na Bíblia. E um dos impossíveis está relacionado a ver Deus sem santidade. Então, o que santifica o homem é a presença da glória de Deus, é a presença de estar nesse ambiente, porque Deus diz assim, sede santos como eu sou santo. Você entra em Deus, você entra naquilo que é santo. E essa condição de santificação provocada por esse fogo da presença e da glória de Deus, essa fome de Deus, faz com que você entre em lugares mais profundos, que você ouve o que é inaudito. Paulo disse que ele foi num ambiente tão seleto no mundo espiritual que ele ouviu coisas que aos homens não era lícito falar. Mas ele ouviu, e ele é homem. Então, ele sendo homem, ouviu, Deus disse, ele desceu e disse, não vou falar porque não é lícito, porque esse povo vai jogar pedra na cruz. E jogar pedra na cruz é desproveitoso. Mas Paulo disse, olha, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, não é desceu não, e nem subiu, porque o homem está subindo, o homem em Deus está subindo, e nem subiu ao coração de Deus, ao coração do homem, estas são as coisas que Deus preparou. Aquilo que não foi ouvido, aquilo que não foi visto e aquilo que não subiu foram as coisas que Deus preparou para os que o amam. Está lá escrito. Olha aí aonde que Deus quer, mas se você não quer a santificação do Espírito e você quer ter o título de profeta, mas não quer ter a incumbência de entender aonde você vai ouvir, o que você vai ouvir, e uma vez que você ouviu, você foi responsabilizado pelo que ouviu, e há uma demanda de uma resposta de Deus para aquilo que você ouviu, para que você vai querer ser isso se você não foi chamado então e não quer passar por isso? Porque, veja bem, na escola dos profetas de Elias, onde Eliseu depois se tornou o sucessor, ali havia pelo menos 50 que estavam dizendo, nós queremos o que Eliseu quer. Opa! E era uma multidão de profetas, mas tinha pelo menos 50 que diziam, nós queremos o que ele quer, nós estamos buscando a mesma coisa. Só que tinha Gilgal, né? Tinha que passar por Gilgal, tinha que passar por Jericó, tinha que passar por Jordão. E ainda tinha uns agravantes. E a palavra é o seguinte, se me vires. Agora, olha só, escuta essa e receba essa no nome de Jesus. Deus está dizendo, se me vires quando eu for tomado. Quando for? Tomado por Deus. Quando Deus... Outra coisa, profetas que não querem ver os seus mentores, os seus líderes, os homens que já andam com Deus antes dele andar, subindo, homens que não querem ver os seus líderes subindo na mais altura,
jamais poderão pegar o que cai lá de cima sobre eles. Porque não deixa, né? Não deixa. foca. Anda só mais com o coração humano do que com o coração purificado. Anda Outra só coisa, com você os lados humanos do que o lado purificado, almáticos. Eu fui chamado para ver aquele que me gerou acima, sendo tomado, cumprindo, terminando bem, levando para cima só o que é de Deus e deixando o que é de Deus na terra, porque Elias foi levado e o manto dele não foi com ele, desceu, porque não era para o céu o manto que Elias carregava, o manto que Elias carregava ainda era para a terra, mas Elias já era do céu. É uma pena que está acabando nosso tempo. Mas isso aqui é coisa para a gente conversar mais vezes, buscar trazer aqui para o ambiente. Cara, o sobrenatural é ambiente do profeta. O sobrenatural é isso aqui que a gente está conversando aqui, eu e Ornella. É o ambiente que o profeta precisa viver. O profeta ele não é a superfície, ele é profundo. Ele não é água até no joelho, ele é água até acima da cabeça. Ele tem que mergulhar profundo para extrair o mais profundo de Deus para a terra. É uma pena que nosso tempo está chegando ao final aqui. Posso te dar uma sugestão? Posso te dar uma sugestão? Pode. Recomeça essa live aí por 10 minutinhos para a gente concluir aqui o raciocínio, se puder. Dá, claro, só recomeçar. Recomeça aí, a gente chama esse pessoal para voltar aqui. Só para a gente terminar aqui 10 minutinhos, porque a gente quer convidar esse pessoal para vir para o meio-dia. Eu tenho uma breve palavra aqui sobre a oração do meio-dia, e eu acho que essa janela do meio-dia ela não vai ficar por muitos meses ainda, muitos anos aqui nesse ambiente, mas Deus vai restaurar esse ambiente. Eu acredito que a oração do meio-dia é uma restauração de ambiente para a igreja do tempo do fim. E o corpo de Cristo na terra foi presenteado por 5 ministérios, o apostólico, o profético, o do evangelista, o do pastor e o do mestre. E esses são ministérios que não tem a ver com a pessoa do Ornelas, com a pessoa do Canuto, tem a ver com o corpo de Cristo, tem a ver com você, tem a ver com aqueles que estão na aliança com Cristo. Agora, esses ofícios proféticos, apostólicos, pastorais, evangelísticos e de mestre, eles foram dados à igreja. Agora, se você foi chamado para ser entenda, bem-vindo ao time. Vai apanhar muito, mas vai apanhar com muita força, mas vai ver muita glória. Não é mole não. Mas a unção vai descer poderosamente. Vai vir muita glória. Nós vamos fechar essa live aqui agora e vamos abrir a outra. Então, todos que estão aí com a gente, permanecem, porque vamos recomeçar por mais alguns 15 a 20 minutos. 10 minutinhos a gente fecha isso aqui, porque nós entramos profundo, nós entramos.